Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar número 1960 para uma quarta-feira de Champions. Bravos! Para quem segue aqui o canal, sabe muito bem o porquê deste entusiasmo. Bravos, já vamos falar sobre quarta. Antes vamos oferecer o free bets e é só isso. Porque não vamos fazer o resumo porque ainda não aconteceu. Eu estou a gravar este vídeo mais cedo, depois logo vou fazer live. Quando vocês estiverem a ver este vídeo, a live já aconteceu. Podes ir lá rever. E para já, é isto. Para já é isto. Temos neste momento, aquilo que está a acontecer neste momento é que os Rodas contra os Valvixa estão 0-1. Nem aqui é interessante. A única coisa que eu fiz foi mesmo o Bayern Munique em dupla possibilidade. Vamos ver. Vamos estar em live para acompanhar. Ora bem, free bets, fucking bets. Uma coisa importante, amanhã tenho free bets para oferecer novamente para a Europa e Conference League. Faz aqui um comentário. Participas apenas um comentário por usuário e se não tiveres conta BetClick, abres imediatamente a conta com a BetClick, na BetClick com o meu promo code, usufruis dos 50 euros em free bet e depois amanhã ainda podes ganhar uma free bet. Se fores um dos vencedores e não ganhaste hoje, olha, continua a participar. Não é isto que eu queria dizer. Eu ia dizer, se foste um dos vencedores e não tens conta BetClick, abres com o meu promo code também. 218 comentários, muito obrigado a todos pelos comentários. Vou oferecer free bets ao longo deste Vamos Apostar, que não vai ser um Vamos Apostar muito grande, vai ser um Vamos Apostar pequenino. Temos ali um joguinho de Sporting, mas também mais do mesmo, não é? Para Alves, Pumba, Pedro Santos, Bravos, seguimos. Mais nada, mais nada. Um grande abraço, Pedro. Depois, Afonso Rato, o Afonso Rato ganhou uma free bet recentemente. Lembro-me perfeitamente. E vocês sabem como é que funciona aqui o Pica Winner. Mas infelizmente a minha app não vou poder continuar com ela porque os gajos lá da aplicação queriam 40 euros por mês para eu ter a app no ativo. Completamente malucos. Bravos, pumba! Luís Souza, seguimos rijos e vem à free bet. Mais nada. Parabéns, Luís. Mais uma, daqui a bocadinho ofereço mais. Ruben Silva, abraço. O Ruben Silva também já ganhou. Não sei se foi recentemente, vai depender, se foi há 3 semanas atrás, um mês, se calhar não convém dar, mas se foi há mais tempo, obviamente que sim. Mas obrigado pelo comentário, Ruben. Bravos. Mais. Quarta-feira. Eu queria fazer o resumo, mas não posso. Ora bem, nesta quarta-feira vamos começar por um Sporting Tondela. Ah, pois é. E agora o Sporting não depende de si mesmo para chegar ao segundo lugar, que dá acesso garantido à Champions Fucking League. Ainda há uma possibilidade remota do terceiro lugar em Portugal dar essa possibilidade de acesso garantido na Champions se o Aston Villa ficar ou na Champions, na Premier League, ou se ganhar a Liga Europa. É assim uma coisa. Por isso, toda a gente é do Aston Villa e coitado do Braga, não é? Mas bravos, o que é que vai acontecer? Coitado do Braga. O Braga joga contra o Friburgo, caralho. Estou a fazer confusão. Bravos. Sporting Tondela. É que eu não consigo, não é? Eu mesmo que queira ir buscar aqui qualquer coisa com uma possibilidade remota de o Tondela fazer qualquer coisa de positivo, eu não consigo. Não tenho argumentos favoráveis para dizer, uma possibilidade aqui de um 0.5 Tondela, uma possibilidade do Tondela até ter aqui um handicap manhoso, de handicap mais 3 ou até um handicap mais 2, não, mais 2 também era exagerado, mas por exemplo um handicap mais 3 a 1,66, ok? O Sporting com a gana que está, até com a relva. Este handicap mais 3, o Sporting não pode ganhar por margem de 3 golos. Teria que ficar ou um 3-1, ou um 2-0, ou um 4-2. E bravos, e se as putas entram uma ou duas na primeira parte, para espetar 3 é num instantinho. Depois, como eu tenho esta expectativa alta para que o Sporting vença e vença com alguma facilidade, esta equipa fragilizada do Tondela, acredito que possamos ir buscar o tal inevitável handicap menos 1 do Sporting ou até o handicap menos 2. Eu, sinceramente, não estou para me chatear com isto. Não estou para me chatear. Tenho muitas stakes para mandar na quinta-feira, muitas stakes na sexta, no sábado e domingo, e não é por não ter um dia interessante de apostas esportivas que me sinto na obrigação de mandar uma stake numa aposta qualquer. Uma análise que pode ser aceitável para todos nós será o 0.5 em ambas as partes.
este 0.5 em ambas as partes até pode estar ligado a uma possível surpresa. Mas é por aí. É Sporting para derreter, Sporting para vencer. Tudo aquilo que é o super favoritismo, Sporting para vencer ambas as partes, o 0.5 em ambas as partes, que dá de uma certa forma margem para uma possível surpresa, e Sporting para golear. De resto, o Tondela não tem nada favorável que dê para agarrar. Ok? Seguimos. Depois, o grande jogo do dia, Guilherme. E eu não quero ser repetitivo. Eu não quero ser repetitivo. Mas esta odd do Arsenal, é para fazer exatamente a mesma coisa do que fiz com o Bayern Munique. Exatamente a mesma coisa do que fiz com o Bayern Munique. Mas neste caso, não vou na dupla possibilidade, porque a dupla possibilidade está a 1,38, mas vou no empate nula Arsenal. Bravos, não tenho problema nenhum em fazer aqui uma aposta, apesar de ter o Atlético de Madrid na equação. No entanto, o Atlético de Madrid não está a passar por uma fase nada interessante. Tudo bem que Champions é Champions, mas o Arsenal acaba por ter aqui uma prova que pode salvar a época. E eu não diria que é possível, mas também não é impossível. Eu acho que numa final, afinal jogam-se para ganhar e não para ir lá passear. Por isso, o Arsenal tem mais do que possibilidade de levar este jogo. Ainda por cima temos esta situação de o segundo jogo ser nos Emirates e o que é que acontece? O Arsenal chega aqui com a capacidade que o Arsenal tem defensiva, ok? E obviamente com o Gyökeres lá pronto para um possível contra-ataque ao outro, eu acredito que quem tem que se expor neste jogo é o Atlético de Madrid. E o Arsenal é aquela típica equipa. O Arsenal tem assim umas nuances de Atlético de Madrid, que fica 80 minutos a defender, vai lá, tem um canto e marca um golo. É mais ou menos. As duas equipas estão bem uma para a outra. Por isso, isto é um jogo que não me admira nada se amanhã sai daqui um empate. Não me admira nada. Ok? Por isso, eu vou em Arsenal para não perder, empate nula a 1,62. Não vou aqui abusar na possibilidade de termos golos, que apesar que era um tipo de aposta interessante. É um tipo de aposta que está com a faixa de odd que eu gosto. Temos, por exemplo, ambas marcam 1,79, o over 2,5 a uma odd de 2, para acontecer 3 gols. A expectativa é mesmo baixa. É uma expectativa fraca, é uma expectativa que é o espelho destas equipas. Fraquinhas naquilo que diz resultados muito, muito altos nos jogos. É tudo um zerito, 2-1, 2-0. Estas equipas basicamente é por aí. O Atlético de Madrid até tem perdido muitos jogos. Depois temos aquele tipo de aposta que está disponível na BetClick, que é as duas equipas marcam ou acima de 2,5 a 1,55. Quem tem expectativa de golos, acho que é uma aposta top. 1,55, ou acontece ambas marcam, ou acontecem 3 golos. Com um bocadinho de medo, o over 1,5 a 1,33 para colocar naquela múltipla, ou então Arsenal empate e over 1,5, quem tiver comigo no Arsenal para não perder, mas tiver a expectativa de golos. Top. Eu considero isso tudo viável, mas apenas quero empate no Arsenal. Arsenal amanhã para não perder no Atlético de Madrid, cujo estado se chama Riad Air Metropolitano. Eu não sabia, agora já sei. Bravo, está feito, com muita pena minha. Com muita pena minha está feita aqui esta quarta-feira. Temos mais aqui uns jogos, não são interessantes, mas temos aqui uns jogos de calendário aqui na Libertadores, o Cruzeiro Boca Juniors, que é 1h30 da manhã, diz-me pouco. Temos também o Mirassol lá do Mirassol do Brasileirão. Temos o São Paulo, mas sinceramente, bravos, eu não vou apostar onde não sei. Tenho sim um jogo interessante que aqui sei, que é o Tronço Brown. E aqui parece-me ser interessante. Tronço ainda não perdeu, o Brown entrou. Normalmente o Brown está entre os 5, 6 da tabela, mas neste momento entrou muito mal no campeonato. E o Tronço, que subiu à divisão, ok, uma equipa recém-chegada à primeira divisão, está a fazer um início da época espetacular. E temos aqui uma odd muito boa. Dupla possibilidade para colocar naquela múltipla, ou então vitória seca do Tronço, que acredito que merece uma stake, pelo fator casa, pelo bom início da época e também pelo adversário que vem numa sequência de jogos péssima. Vitória do Tronço em casa e não se fala mais no assunto. Depois, por aquilo que é a nossa liga da Noruega,
é um jogo que pode perfeitamente encaminhar-se para golos. Este over 2,5 a 1,63 é uma odd muito interessante para aquilo que é a Noruega. E pá, putaria que é over 2,5 e ambas marcam. Expectativa de golos parece-me ser uma aposta interessante. E eu gosto do Tronço em casa para vencer direto. Siga, feito. Temos também menção honrosa ao nosso Al Nassr contra o Al Hilal. Arábia Saudita, o Al Nassr em primeiro lugar com 76 pontos, apanha o terceiro a jogar em casa ao de 1,80. Caralho, já não faço uma aposta na Arábia Saudita há meses, bravos. Há meses. Este jogo é às 19. Nós temos o jogo do Tronço às 18. Eu aqui até podia fazer uma cena interessante. Se o Tronço... Eu estou na vitória do Tronço. Se o Tronço, tipo, na primeira parte desse logo assim 2 batatinhas, eu considerava green, até o early win batia, e metia logo às 19 horas, aqui no Al Nassr, os tais 90% da stake na vitória do Al Nassr. Era interessante. É um fator casa, pesadíssimo, e com a possibilidade, obviamente, da equipa ser campeã, coisa que já não é há muito tempo. Por isso, Bralos, fica esta a gestão. Mas também considero que, mesmo sem essa gestão, esta vitória do Al Nassr é interessante. Esqueci-me das free bets. Vou dar mais 2. Pumba. Paulo Roberto. Vamos bravo. Bayern e PSG ganda jogo. Siga. Parabéns, Paulo. Mais uma. O nosso querido Johnny Bigodes. Bravo. Resultado correto. 1-3 para o Bayern Munique. Não sei se o Johnny Bigodes já ganhou recentemente. Mas depois eu vejo também se ele ganhou ou não. Mais uma. Jaime N. Ribeiro. Para cima deles, bravo. Abraço. Obrigado, Jaime. Tudo de bom para ti. Bravos, fica então assim o dia. A vitória do Al Nassr parece-me ser interessante. Eu não sei se vocês sentem, mas eu estou com uma gestão um pouco mais apertada. Um pouco mais apertada. Também não quero chegar ao final deste mês assim a esbardalhar. Num dia normal, era handicap menos 1 Al Nassr. Ambas marcam na primeira parte e over 2,5 nos 90 minutos, com vitória do Tronço. Aqui era vitória direta do Arsenal e no Sporting era handicap menos 1 na primeira parte e vence ambas as partes. Assim. Agora estou um bocadinho mais controlado. Mas tudo aquilo que eu falei não deixa de ser verdade, ok? Por isso, Sporting Tondela, sinceramente, não vejo valor em lado nenhum. Arsenal gosto para não perder. Depois, o nosso Tronço, qualidade, e o nosso Al Nassr, da mesma qualidade do Tronço. Seguimos rijos e bravos. Mais uma free bet para finalizar. Diogo Lemos, braveza. Obrigado a todos pelos comentários. Continuem a comentar, que ajuda ao canal e ao mesmo tempo podem ganhar uma free bet. E seguimos rijos e bravos nas trincheiras. Um abraço e tudo bom. E vemo-nos amanhã no Vamos Apostar para quinta-feira. E espero que em green.